Nessa primeira parte, eu vou te falar os primeiros passos. Então, eu peguei a minha folha de aquarela, não é uma folha de algodão, é uma folha de celulose. Então, vai ser uma aquarela que eu não vou poder ficar usando muitas camadas, senão o papel vai esfolar. Já prendi o meu papel de aquarela numa plaquinha de Eucatex com fita crepe, colei de todos os lados. Peguei a minha folha, eu vou querer uma composição na vertical. Eu vou usar a regra dos terços. Eu peguei a minha folha, dividi ela na horizontal em 3 partes iguais e na vertical em 3 partes iguais também. Então ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 retângulos. E quando eu quero que algo na minha composição se destaque, então vocês reparem, se a gente cruzar essas retas aqui, né, que eu marquei, nós vamos ter 4 pontos que as nossas retas vão se encontrar, né? Então, se eu colocar o meu desenho, escolher os pontos para estar colocando o meu desenho, será o meu ponto focal. Então, eu quero que a minha borboleta seja o ponto de interesse do meu espectador. Então, eu coloquei as duas, cada uma em um ponto, tá? E o resto da composição, para mim, vai ser secundário. O que eu vou prezar aqui? Eu estou com uma imagem, uma borboleta, que eu participo de uma gincana, então eu vou preservar o desenho da borboleta e as cores da borboleta que eu tenho aqui para estar representando. E a flor que tem para eu representar. Eu vou começar minha pintura pela flor. Então, eu escolhi uma cor rosa bem vibrante. Para estar fazendo a minha flor. Então, vou molhar bem aqui o meu pincel. Vou prestar mais atenção aqui onde está a borboleta, né? Como eu falei com vocês, eu não quero perder o desenho dela nesse momento. Então, vou deixar a água se espalhar bem aqui, porque eu não vou ficar voltando muito nessa flor. Não quero deixar marca ali. Então, aqui, ó, eu já tiro onde eu quero maior luminosidade, eu tiro um pouco mais a tinta. Aqui que vai ser mais escura a divisão da pétala desse e desse lado. E volto rapidinho com bastante água, pouco pigmento, para eu espalhar essa tinta no papel. Não quero deixar aquelas marcas muito de pincel na minha aquarela. Vou pegar agora um pincel sintético, vou tirar um pouco aqui dessa marca que ficou, que eu não quero. Com papel, vou retirar o excesso. Aqui. Tirar logo o excesso daqui, desse ponto aqui que eu quero dar mais luz também. Vou voltar aqui, vou continuar na minha flor. A asinha da borboleta está aqui, não quero perder. Vou juntar uma pétala na outra, como já é um desenho fácil, não tem problema. Porque eu quero fazer logo aqui, e eu não quero ficar deixando muita marca do pincel na minha flor.
Aqui a pétala termina para lá, essa aqui é para baixo. Vou jogar mais água aqui. Aqui eu vou dar mais uma molhadinha, tirar um pouquinho dessa marquinha. Aqui também. E agora eu só vou vir com um pincel menor agora. Aqui eu vou retirar um pouquinho, que eu quero dar um volume aqui nessa parte. Então eu venho e tiro o excesso de pigmento. E vou vir com um tom mais escuro que eu tenho aqui. E agora sim, eu vou fazer, como o papel está molhado, eu vou fazer a divisão da minha pétala. Aí não vai ficar tão marcado, ó, tá o mais escuro aqui. E eu vou puxar. Ó, onde tem a divisão que eu marquei com lápis, eu vou vir com um tom mais escuro. Essa daqui vai ficar por baixo de duas. E próximo aqui do rabinho da borboleta também. Então, vou vir com um tom escuro aqui e desse lado, que assim eu vou dar volume a essa pétala. Venho e tiro, tirando essas marcas aqui do pincel. Então, vocês reparem que a flor ela já está com poucas pinceladas, pegando um formato. Dou mais uma escurecida aqui, aqui também, e esse lado aqui. Posso vir aqui para acentuar o claro dessa pétala e retiro o excesso para esse lado. Esse outro lado vem aqui também, retiro o excesso. E assim eu já fiz a separação da minha flor. Eu vou começar fazendo umas manchinhas aqui de amarelo que ela tem. Molhar mais o pincel. Coloquei muito pigmento para não ficar muito marcado. Eu venho com papel tiro, se eu achei que ficou muito, mas até que não. Na outra aqui também tem uns tons amarelos, na asinha, pra cá, puxando, descendo. Aqui também tem umas manchas de amarelo, que na verdade eu vou fazer esse amarelo se encontrando com outras cores. Agora eu vou pegar um tom
de vermelho e vou colocar aqui em volta desse amarelo. E aqui vou deixar para fazer um tom mais cinza. Vou deixar a tinta entrar um pouco na cor dela, para não ficar muito essa pegada do pincel aqui parado. Tirar um pouco para não ficar marcado. Vou pegar mais vermelho aqui. Vou misturar aqui, onde eu já fui com amarelo, porque aí a cor acaba entrando uma na outra, por já tá úmido o papel. Espalho um pouquinho para cá, para não ficar marcado. Vou vir aqui, se estiver muito seco, vou dar uma molhada nesse amarelo com um pouco de pigmento. Ficou muito seco, já secou aqui. Eu já aproveito e já ponho mais um pouco aqui, ficou um amarelo mais cheguei. Vou voltar aqui com vermelho e vou fazer aqui em volta para dar uma manchada nela. Aqui e aqui. Vou colocar um pouquinho mais de amarelo depois nessa, que eu achei que ficou pouco amarelo. Dá uma manchadinha aqui, uma manchadinha aqui, e a tinta vai entrando desse lado aqui também. Vou pegar mais um pouco de pigmento e vou acrescentando aqui. Posso deixar uns espaços também em branco. Vou voltar lá com amarelo, com pouca água. Como eu não tô com papel algodão, eu tenho que tomar cuidado para eu não esfolar esse papel. Então, eu tô colocando menos água do que o de costume, mais pigmento, aproveitar que a umidade do papel. Para trabalhar com esse tom laranjado. Vou voltar nessa outra, porque ficou muito opaca, não ficou uma cor viva. Como tá seco aqui, então eu tenho que tomar mais cuidado aqui para essa tinta não ficar muito, esse pigmento não ficar muito retido aqui. Saber trabalhar com o papel que você tem é importante nessas horas. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um pouco mais de amarelo e vou colocar em alguns pontos que eu acho interessante, que eu achei que ficou pouco. Em alguns eu vou deixar vermelho, outros vou deixar branquinho. Aqui eu também tô achando que precisa de um pouco mais de amarelo para dar uma manchadinha nela. Aí agora eu vou vir com escurão. Eu vou fazer com um tom de alizarin que eu tenho aqui. Tá escuro assim porque eu já usei esses dias. Então, eu tô aproveitando a tinta aqui da minha própria paleta. Eu não vou desperdiçar tinta. Eu pego um tom de azul, misturo nesse alizarin, um pouco de amarelo, ó, e fica esse tom bem escuro, que é o que eu preciso aqui. E vou trabalhar aqui agora, nesses intervalos. Posso fazer movimentos da tinta entrando aqui nos pontos que estão ainda úmidos, porque aí fica bem interessante. Posso jogar um pouquinho aqui, e aonde está úmido, a tinta vai entrando, penetrando uma na outra.
que é o trabalho que eu acho muito legal na aquarela, é esse. Em outros pontos vou deixar branquinho, que eu também gosto desses brancos na aquarela. Aqui eu vou colocar esse escuro, de separar ainda mais essa asinha aqui, ó, e puxo um pouquinho para não ficar tão marcadinho. Vou deixar aqui a beirinha mais clarinha, faço um zigue-zaguezinho e vou deixando esse preto adentrar, esse escuro adentrar aí. Nessa beiradinha aqui também. Vou molhar mais um pouquinho. E agora eu vou para esta aqui do lado. Como coloquei mais um pouquinho de água, vocês observem que já clareou a minha aquarela, né? Já tô com menos pigmento, então esse tom escuro que eu fiz com alizarim, com azul e com amarelo, ele já perdeu um pouco a tonalidade, né? Ó, tá mais claro do que no outro. Então, quando você começa a identificar a carga, a dosagem de carga de pigmento com a água, que você consegue também alguns resultados bem significativos. Você aprender a trabalhar com a porcentagem de pigmento, água no papel e também, é claro, o papel que você estiver usando, né? Aqui. Deixar ela chegar aqui. Eu tô trabalhando com menos água, mais pigmento aqui. Aqui já está mais seco, então vou pegar um pouquinho de água aqui para ver se esse escuro ele entra um pouquinho nessa cor, para não ficar essas marcas do pincel. Não vou pintar tudo, que eu vou deixar um pouco do branco aparecendo ali. Aqui nessa parte também, como se fosse uma manchinha branca dela. E vou trazendo esse escuro até aqui, para se juntar aqui. Agora eu vou fazer um tom mais escuro. Vou puxar um pouquinho esse tom para separar aqui embaixo, ó. São as mesmas cores. O que muda é a quantidade de pigmento que eu estou colocando, né? Aqui também, ó, como vai vir a sombra do corpinho da borboleta. E eu posso trabalhar com um pouco desse tom claro com um pouco do tom escuro, e fica bacana. Aqui também, próximo à asa, eu vou botar um tom mais escuro nessa pontinha aqui também. Aqui próximo ao corpinho de novo, mais escuro. E ali em cima, porque eu não quero trabalhar com um tom tão cinza, mais claro, porque o corpinho dela eu já vou fazendo esse tom, um cinza mais claro, né? Então, se eu colocar os mesmos tons na asa e no corpinho, aí não vai sobressair. Por isso que eu estou aqui colocando uns tons mais escuros também. Aqui na divisão, eu vou com a mão solta, né? Para não ficar com aquela coisa tão
delimitada igual ficou aqui. Depois eu posso voltar ali também e retirar as partes que eu achei que ficou muito delimitada, fazendo algumas coisinhas para deixar ela mais soltinha aqui. Posso fazer uma coisinha mais para cá, ó, para soltar um pouquinho que ficou muito presa. Aqui, vem próximo ao corpinho dela. Eu não tô quase nem encostando o pincel. Como aqui eu quero mais escuro, vou voltar aqui. Agora eu vou fazer um cinza mais clarinho, posso fazer ele até um tom mais violetado, onde eu ponho mais alizarinho que azul e amarelo, para fazer aqui os detalhes dela, sem deixar também o pincel, ó, deixar ele bem soltinho. Aí eu faço um corpinho mais malhadinho, né? E lembrando que mesmo assim eu tenho que escurecer um pouco esse corpinho em alguns pontos. Eu posso vir agora com um tom de amarelinho também, jogar aqui onde, para tirar um pouco uma cor só, deixar ela malhadinha, que na referência que eu tô vendo ela também ela é malhadinha. E agora eu tô vendo que eu preciso de um tom mais escuro ainda, fazer a sombra do corpinho dela. Então eu vou fazer um escuro em algumas partes. Vou vir com mais uma camada em algumas partes para dar, ó, separar um pouco essa cabeça do corpo, ó. Aqui tá claro, eu venho com o corpinho dela mais escuro. Onde tá escuro eu deixo um cinza mais claro. Aqui que tá com rosa, se eu botar um escurão eu sei que vai sobressair mais. Então eu venho com escuro aqui, ó, nessa pontinha pra cá, sobressaindo o corpinho dela. E eu vou dando fazendo essas jogadas, porque são esses lances que a gente faz com os tons claros e escuros que vão dando um volume no nosso desenho. Eu falo muito isso no Artica Checkly, lá no curso gratuito para criança. Eu sempre falo com eles dos tons claros, dos tons escuros, para eles já começarem a assimilar na pintura deles. E agora eu vou vir com um pincel mais fininho, aproveitar esse escuro que eu tenho aqui. Puxar a anteninha dela. Esse pincel fininho, depois se alguém quiser a referência dele, eu gostei muito. Ele é um pincel sintético, um preço bem acessível, mas eu gostei muito dele. Posso voltar, dar mais fazer mais umas, posso até fazer umas linhazinhas se eu quiser aqui com ele, ó, para dar algum charme a mais, mas eu não costumo fazer essas coisas muito com linhas nos meus trabalhos. Aqui eu tô precisando, tô vendo que preciso fazer
Mais uma divisão aqui que não ficou muito nítida. Vou fazer mais um pouquinho aqui, de uma asa para outra. E é isso. É basicamente isso aqui, é a nossa borboleta. Posso vir em algum ponto que eu acho que esteja muito branco, igual aqui, ó. Eu posso vir com um tomzinho de amarelo também, entrar aqui um pouquinho. Qualquer dúvida que vocês tenham quanto a algum material, alguma cor que eu esteja usando, é só vocês falarem que eu falo com vocês. Aqui agora eu só vou puxar o cabinho da flor, que na minha descrição aqui ele puxa pro tom da flor. Agora eu volto aqui, mais uma limpada no pincel, e dou uma puxadinha, ó. E é isso aí.